Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O grande e maior conflito da história. Lemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos também, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava e engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Portanto, é preciso compreender o plano de Deus para com toda a humanidade, porque é preciso entender este grande conflito da história. Este texto da Bíblia Sagrada é revelado o grande conflito
que começou no jardim do Éden, entre a semente da mulher e Satanás. Após o homem ter pecado, se estabeleceu no jardim do Éden um grande conflito, o conflito entre a semente da mulher e a serpente maligna, e sem dúvida o maior conflito da história, o conflito entre o descendente da mulher e a serpente do Éden, permanece ou está, ele se perpassa a própria história e vem atravessando séculos e mais séculos. Este conflito começou em Gênesis e só terminará no Apocalipse. Na profecia de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, o próprio Deus semeou e sentenciou a destruição da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, por meio do glorioso descendente da mulher, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que este texto da Bíblia Sagrada é muito glorioso. Ele mostra o grande dragão querendo devorar o descendente da mulher, mas não consegue, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Houve, na verdade, muitas tentativas malignas para destruir, para acabar com a semente divina. A semente maligna querendo destruir a semente divina, mas Deus tem a sua proteção. Foram muitas as investidas da semente maligna contra a semente divina. A guerra já está travada no meio do reino espiritual, e esta batalha tomava forma no reino material. Após o pecado, Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. De acordo com 1 João, capítulo 3 e versículo 12, Caim era do maligno e Abel era de Deus. Caim representava a semente maligna e Abel representava a semente divina. E o tão esperado descendente da mulher poderia vir da linhagem piedosa de Abel, e por isso o adversário enganou o coração de Caim para matar Abel, numa tentativa frustrada de impedir o nascimento da semente da mulher, o prometido descendente que Deus havia prometido à mulher, a Eva e a toda a humanidade. Eva teve outro filho, por conseguinte, filho piedoso, filho crente, filho honesto, filho santo, a saber, Sete. E desta linhagem veio mais tarde o descendente da mulher, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A corrupção de todo o gênero humano foi outra tentativa frustrada do adversário de tentar impedir a vinda do prometido descendente da mulher. Porém, Deus proveu a arca para a salvação de Noé e sua família. Jesus Cristo é a nossa arca, Jesus Cristo é a nossa salvação. Portanto, quem crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Na verdade, o infanticídio que provocou a matança de muitas crianças israelitas do sexo masculino no Egito, por decreto do faraó,
Faraó daquela nação. Foi outra tentativa frustrada do maligno de impedir a redenção da nação de Israel da escravidão do Egito, para que o descendente da mulher não viesse. Porém, Deus proveu o cordeiro da redenção e Moisés foi preservado e escolhido como o libertador de Israel do Egito. A destruição de uma parte da família real de Davi pela ímpia rainha Atália foi outra tentativa frustrada do maligno de impedir a vinda do descendente da mulher. O infanticídio patrocinado por Herodes foi outra tentativa frustrada do adversário de eliminar o descendente da mulher que havia acabado de nascer, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A promessa veio atravessando a história e se cumprindo no Novo Testamento. O descendente da mulher vence o grande conflito e fere a cabeça da serpente. Aqui podemos observar que depois de muitas tentativas frustradas do adversário de impedir o nascimento do descendente da mulher, Jesus Cristo veio e venceu o grande conflito com a serpente do Éden, ferindo-lhe a cabeça. Jesus é o descendente prometido que veio nascido de mulher. Jesus Cristo venceu a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele o venceu no deserto. Jesus Cristo venceu o grande conflito com a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás lá na cruz do Calvário. Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo. Jesus Cristo destruiu o diabo que tinha o poder da morte. Jesus Cristo se manifestou para destruir e desfazer as obras do diabo, conforme temos aqui em 1 João capítulo 3 e versículo 8, porque para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do adversário. Jesus Cristo é o grande vencedor da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Portanto, neste grande conflito entre as forças do mal e as forças do bem, ao longo da história já podemos celebrar a vitória final de Cristo contra todas as forças do mal e viver uma vida triunfante de triunfo para a glória de Deus. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Saúdo-vos com a santa